Boa tarde, meus queridos. Saudações a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Espiritualistas e Apômetras. E a gente gostaria muito de falar de uma pessoa muito especial, que é a nossa Clínica Ciência da Alma, da nossa amiga psicoterapeuta, psicóloga, Karim Bevonese. Procure a harmonia entre o corpo, mente e alma. É muito importante quando a gente consegue olhar para dentro para poder encontrar o nosso caminho de cura. Entre em contato com a nossa querida amiga Karim Bevonese. Muito boa tarde, meus queridos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem for assistir. A gente tem hoje uma conversa, como todas a gente sempre fala que é uma conversa muito especial, mas hoje é para aquela conversa que deixa a pulga atrás da orelha e faz você falar assim, nossa, mas não acho que seja isso. Porque aqui a conversa vai ferver, já ferveu nos bastidores. Nosso tema hoje é mediunidade e espiritualidade. Todos possuem? Será que todos possuem? Será que é tudo a mesma coisa? Conversa. Aqui essa turma é fantástica. A gente tem o nosso querido amigo Adilson Ribeiro, apômetra, coordenador do Colegiado dos Guardiões da Humanidade aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Adilson. Obrigada pela tua participação. Obrigado pelo convite, né? Vai ser legal a gente falar sobre esse assunto. Esse assunto rende, né? Rende muito. Adriana Ferreira, psicanalista, professora. Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigada por esse convite. Fico muito feliz e é uma mesa aqui de peso, hein? Olha... Promete, né? Sempre. Não? Denise Teixeira, psicóloga, psicanalista, também especialista em saúde mental. Muito bem-vinda, Denise. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que estejam aqui assistindo a gente. É um prazer estar aqui. Obrigada. E eu quero começar com o seguinte. Vamos colocar a ordem na mesa? Vamos. Mediunidade é uma coisa, espiritualidade é outra coisa, mas as duas não vivem separadas porque uma vive com a outra. Não necessariamente. Esse é o contexto. Bora porque eu quero ouvir. Bora porque eu quero ouvir de vocês. Quem começa? Não, eu posso começar. Eu acho assim que... O que é mediunidade? Mediunidade, vamos lá, vamos buscar lá nos primórdios, né? Eu acho que a história humana aqui nesse planeta, desde a mônada, desde a criação, desde a centelha divina implantada aqui, essa centelha divina, ela já busca a percepção das coisas, a percepção, o elo de ligação com a vida em si, né? Então, se a gente parar e pensar, nós só chegamos no estágio que estamos hoje, de seres humanos, com essa mônada, percebendo tudo em volta, e crescendo, evoluindo, e aí a gente vai buscar lá no reino, primeiro, nas pedras, né, vamos dizer assim, quando a gente passou pelo estágio do reino mineral, obrigado pela dica, do reino mineral, isso foi se evoluindo, chegando até o vegetal, hominal, primeiro animal, depois hominal, sempre buscando essa percepção das coisas do entorno. A gente está falando da evolução dessa centelha divina. Isso, dessa centelha divina, da busca dessa mônada, a volta, de uma certa forma, para casa. O que é a volta para casa? Voltar a Deus. Evoluído, crescido, né? Sim. Então, assim, a mediunidade, ela passa por esses, vamos dizer assim, por todos esses estágios. E chegando ao ponto da percepção com os espíritos. Eu acho que esse foi um processo que nós vivemos ao longo de bilhões de anos. E a espiritualidade? Espiritualidade está muito ligada àquilo que eu busco enquanto ser, né? Que é me ligar com o superior, me ligar a Deus, ter a percepção de Deus, ter a percepção divina. E isso não nasceu conosco. A busca, sim. Eu acho que está escrito ali, as leis divinas, elas estão escritas na mônada. Mas nós vemos hoje que a busca de espiritualidade, ela não está inerente a todo ser humano. Tem muito ser humano que, para ele, não faz diferença nenhuma, né? Mesmo sendo nós espíritos,
num corpo de matéria? Mas poucos, olha, hoje, vamos dizer, 8 bilhões de seres, eu acho que se 20% busca essa espiritualidade, ou sabe, esse Aí a gente está retorno falando de uma busca buscar de a nossa consciência Sim. de que somos um espírito, né, em essência. Porque a espiritualidade é isso, é uma busca de algo superior. A gente tem isso inerente, tanto que quando, muitas vezes, você vai encontrar pessoas que praticamente vamos dizer assim, no conceito de conhecimento, ele chegou a vários estágios. De conquistas de bem material, ele chegou também em estágios enormes. Mas sempre vai ter um vazio. Sim. Por quê? Porque a gente tem que buscar o superior, buscar a espiritualidade, que muitas vezes não está inerente à pessoa. Ela tem que buscar isso o tempo todo. É verdade. Denise. Eu penso, a mediunidade é intrínseca. Todo mundo tem. Você nasce com ela. Eu penso o médium como ponte. Ponte entre universos. Intermedia. Ele intermedia. Eu penso como ponte, não como bengala. Existe uma diferença muito grande. Então, a mediunidade é sim intrínseca. Todo ser humano tem. Em vários graus, com as suas diferenças, com os seus desenvolvimentos, com as suas potencialidades. Exemplo básico. Ah, mas eu não trabalho em nenhuma casa, mas eu não tenho nada a ver com nenhuma religiosidade. Para quem é mãe, é muito simples o dia que seu filho sai e você tem aquela dor no peito e fala, putz, não vai. A gente pode caracterizar isso como mediunidade intuitiva. Sim. Então, todo mundo tem. Espiritualidade é diferente, porque espiritualidade é busca. A espiritualidade, ela não é intrínseca. E ela não tem a ver com religião. Nada a ver com religião. Porque você pode achar a sua espiritualidade na justiça. Você pode achar a sua espiritualidade buscando ser mais coerente, solidário, caridoso. É um chamado? Eu acho que é uma busca, é um chamado para quem tem uma busca. Entendi. Porque nem sempre as pessoas têm. Sim. Então, a espiritualidade ela é para ser desenvolvida. A mediunidade, você querendo ou não, ela vai estar ali. O que você vai fazer com ela é uma questão sua. E a espiritualidade também. Eu gosto das definições, né? Como eu sou da área clínica, as definições são importantes. Se a gente for pensar espiritualidade, existe uma definição que me coloca saúde não como ausência de doença, Sim. mas como a integração de um ser bio, psico, social e espiritual. Isso é a Organização Mundial da Saúde. Então, espiritualidade é você tentar melhorar a si mesmo com uma conexão com o seu eu superior. Isso pode vir através da psicanálise, da saúde mental, da saúde, da leitura, da terapia, do autoconhecimento, do né? autoconhecimento. Então, espiritualidade para ser desenvolvida. Mediunidade, sinto, lamento e choro, ela é sua. E a ela, você vai decidir o que você vai fazer. Segura isso aí, porque isso aqui vai dar pano pra manga. Eu quero ouvir a Adriana primeiro, que eu vou voltar em duas coisas que você falou que eu achei interessante. Diga. É muito interessante quando a gente começa a trazer algumas palavras, né? Então, o que é mediunidade? Vamos para o latim, vamos tentar entender o significado, o símbolo da palavra, e a gente vai contextualizando. Mas se a gente for entrar em contato com os indígenas, né? Você fala, nossa, então mediunidade é só a gente porque existiu Allan Kardec que falou isso, que contextualizou aquilo. Mas será que aquele indígena lá, ele não estava ligado a outros mundos também, trazendo essa conexão? Então eu vejo a mediunidade como uma comunicação. É uma comunicação entre mundos. Entre dimensões, o universo não local de Einstein, né? Poxa, a partícula, ela some aqui na física quântica e ela aparece aqui. Mas aonde que ela estava enquanto ela sumiu aqui, apareceu aqui? Ah, no universo não local. Ainda não conseguimos responder isso. E aqui, o universo não local, onde é esse universo não local se não é um universo? Sim. Então, eu entendo que essa mediunidade seja uma comunicação entre mundos. E o reino, aqui, o reino mineral, o mineral ele está recebendo uma comunicação o tempo todo. Se você pega o mineral, tira daqui, coloca aqui, ele já vai receber outra informação. E o animal, o vegetal,
Então, acho que está na natureza a gente olhar isso e olhar quando a gente vai nos proporcionando entender, porque a espiritualidade, ela não está longe disso. A espiritualidade, ela acredito, né, percebo, na verdade, a espiritualidade com sentidos. Então, eu falo assim, nossa, essa pessoa ela não está conectada com o eu superior dela, essa pessoa não está conectada com o mestre, ou seja, com o Espírito Santo, e cada um dentro dos seus, da sua religião, do que aprendeu, do que conheceu, vivenciou, vai falar alguma coisa. Mas eu vejo que não é que essa pessoa não está... Ela não está acessando, porque o negócio está ali, a informação está ali. É ela que não está acessando. E quando você se respeita, tem um autoconhecimento, você procura alguma coisa, você começa a perceber isso. Aí você que vai falar assim, não, tá aqui o tempo todo. Deus é benevolente o tempo todo, mas eu vou lá e vou acessar. É uma sensibilidade. Então, é uma sensibilidade. Eu achei interessante uma fala sua, Denise, quando você fala mediunidade não é uma bengala. Duas coisas que eu gostaria de trazer aqui pra gente. Não é uma bengala. E quando a gente fala, porque vocês estão falando, olha, a espiritualidade é algo que eu busco, né? É algo que eu vou atrás, até por uma questão evolutiva, né? Pra gente poder ter uma visão de perspectiva maior da gente mesmo, do que só... como diz o Hélio Couto, né? Casa, apartamento, carro, boleto, né? Para você sair dessa matrix. Mas no nosso, pegando aqui o nosso conceito, como diria um outro apresentador, um Afeganistão médio espírita, com a educação tradicional espírita, o que a gente vê? Ou mesmo saindo desse âmbito do espiritismo clássico, indo até para terreiros de candomblé e umbanda, você vai, isso aconteceu muito comigo quando eu era criança, você vai, nossa, você tem uma mediunidade, qual é a frase? Você precisa desenvolver. Então, a gente entende que o que eu preciso desenvolver é a mediunidade. E a espiritualidade eu já tenho. E o que vocês estão trazendo é exatamente uma ideia ou um modo de ver diferente. Isso deve dar um nó. Fala um pouquinho sobre isso. Acho que é exatamente o oposto. Você não tem que desenvolver a sua mediunidade a partir do que você vai fazer no terreiro, o que você vai fazer no centro. Você vai tentar uma maior conexão, seja consigo ou com a sua espiritualidade. Isso pode trazer a sua evolução mediúnica. Então, quando um dirigente de uma casa diz para você, olha, você tem que desenvolver a sua mediunidade, talvez a fala seja mal empregada. Mas o intuito, eu penso que seja esse. Vai te conhecer. Vai saber onde você está pisando. A intenção. Vai sacar qual que é. Aprender a utilizar a sua habilidade. Exatamente. Né? Porque a habilidade vai estar ali. Sim. Aonde você vai utilizar, que seja na leitura, que seja na meditação, que seja no terreiro. Vai estudar. Sim. Vai aprender. O que é aquela coisa que me aperta o peito? O que é essa coisa que eu sonho e depois... acordo agoniado, eu acordo muito feliz. O que eu tô vendo no meio da rua, num lugar que eu não ando e que eu ando que não é muito legal? Isso vai estar ali. Se conectar a isso é o que eu penso, que é o que você escuta dentro de uma casa religiosa. Vai aprender a lidar com a tua mediunidade. E isso se aplica às religiões que também não acreditam na mediunidade. Sim. Para quem tem clarividência ou para quem tem evidência... Sim. E aí tem que tomar muito cuidado com isso para não ofender ninguém de uma outra frente de trabalho. Você pega uma pessoa que fala em línguas na igreja, para quem tem evidência, você vê exatamente a imposição de mãos no chakra laríngeo atrás dela. Ou mesmo quando ela fala que o Senhor falou comigo, a gente, no nosso entendimento... Só muda de nome. Exatamente. Só muda de nome. Porque, na verdade, assim... independente da sua crença, de onde você busca a sua espiritualidade, cara, a mediunidade vai estar ali. Exatamente. Não importa. Não tem tem anjos voando nesse lugar, dentro da igreja católica? Tem anjos voando nesse lugar. Sim. Agora, quais esses anjos? Se Pois não é. espíritos? Sim. Né? E outra coisa, né, que eu acho que é fantástico. Cara, o maior livro mediúnico é a Bíblia. É verdade.
Busca lá na Bíblia. Você vai encontrar em cada versículo, você vai encontrar mediunidade ali. Porque são palavras. Você tinha citado, agora eu não vou lembrar qual, você tinha citado um versículo ontem, a gente estava conversando, você lembra, não? Não lembro o versículo. Vai pensando são tantos, porque na verdade, quando você busca, por exemplo, em Daniel, né? Daniel na Cova dos Leões, você acha que quem acalmou aqueles leões lá? Foi ele? Você sabe que eu lembro de uma coisa. Ele usou de hipnose. Leãozinho, eu vou te hipnotizar agora. A gente sabe, porque uma coisa que eu falo, porque é algo que eu acredito demais, que a gente não anda sozinho. Graças a Deus. A gente não anda sozinho. Independente de você acreditar ou não. Sim. É verdade. Né? Isso é uma coisa interessante, você ia falar, mas só fazendo um adendo aqui, que eu acho interessante, tem coisas que... eu não acredito em reencarnação. Tudo bem. O fato de você não acreditar não quer dizer que o fenômeno que é da natureza não aconteça. Sim. É muito parecido com as pessoas que dizem, imagina, o homem nunca foi à Lua. Então, independentemente de você acreditar se foi ou não, ele foi. Porque é aquele fator, né? Existe a minha verdade, a sua e a verdade. E a verdadeira. E a verdade, exatamente. Então, pouco importa a sua verdade num contexto geral. Sim. Sim. Né? Porque a mediunidade está aí. Não sou médium. De leis universais. Então, se você acredita se você não acredita na lei da gravidade, se você pular da ponte, sinto muito. Você vai cair. Pois é. Mas é uma opção, né? A gente estava falando de Bíblia. Eu arrumei uma confusão uma época na minha vida, eu era pequenininha. Conta, a gente adora confusão. Eu estudei num colégio católico. Na minha época era muito comum, né? A gente estudar em colégio católico e tal. E na Bíblia tá escrito que João Batista era a voz que ecoava do deserto. E em alguma passagem que eu não vou lembrar, descrito como tá falando que ele era a voz que ecoava de Elias, quer dizer, ele era a reencarnação de Elias. Sim. E eu fui falar isso para a madre. Não foi bom. Não foi bom. Fiquei uma semana de castigo na capela, questionando reencarnação e mediunidade. Então, quando Adilson fala, é o livro mais potente que existe, eu acho que a gente precisa saber interpretar. Sim. Tá tudo ali, como tá no livro dos médiuns, como tá no Alcorão, no Torá. As ferramentas são diversas. E isso vai depender da espiritualidade de quem lê. Sim. Então, a conexão é que está aí. Como você desenvolve a sua espiritualidade é que vai dizer como você vai trabalhar com a sua mediunidade. Quando eu li aquilo, pequena, eu tenho problemas. Eu comecei a ler muito cedo. Eu nunca fui muito das caixinhas. Essa mesa aqui é uma mesa normal, então fica tranquila. Meio fora da casinha. Você tá em casa. Né? Então, assim, quando você começa a questionar muito cedo, você vai desenvolvendo ferramentas, inclusive psíquicas, para entender onde é que eu estou pisando, o que isso aqui quer dizer. E eu acho que nós, enquanto profissionais, enquanto médiums, enquanto trabalhadores espiritualistas, a gente tem que estudar, sim, a Bíblia, o livro dos médiuns, o Alcorão, o Torá, vamos estudar Umbanda, vamos estudar, saber das religiões, entender os fundamentos, porque isso também nos liga à espiritualidade. Isso também faz com que a gente se torne mais conexo com o eu superior, com o meu eu melhor. Sim. Então, as ferramentas são muitas. E tem dentro do que você está dizendo, uma coisa que eu sempre bati muito nesse sentido, que é assim, é muito fácil para mim ou para qualquer encarnado ter alguém para culpar depois. Não é verdade? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. O pastor sempre falou isso. Então, se eu estou errado, tem que culpar o pastor, eu tenho que pegar nele, porque é ele que me falou. Foi o padre. Foi o expositor espírita que falou isso aí. Não, mas isso está no livro do André Luiz, né? Então, terceirizar é fácil, a nossa prática. Né? Mas você sabe que muito simples eu terceirizar. Tem uma vertente na saúde mental, na nossa área de atuação, que vai me dizer, o indivíduo que necessita de uma religião para dizer o que ele pode ou não fazer, é um indivíduo que lida muito mal com seus desejos. Sim. Sequência emocional do Freud, desejo, frustração, hostilidade. Lembra lá? O danado escreveu isso em 8 livros. Quando você não sabe lidar com o seu desejo, você vai precisar de alguém que te diga o que fazer.
Sim. É nesse sentido Olha que o só, autoconhecimento Mando. Jung. E eu né? também vou tirar o meu da reta. É claro. Mas esse eu faço. São dois quesitos. Aí Eu tô já tirando o meu da reta, certo? E eu tô, de uma certa forma, me possibilitando o não estudo. Sim. Por que eu vou estudar? O pastor já estudou. Eu sou a O vítima. médium lá da casa já estudou e ele falou isso. O espírito que eu recebo me disse que é assim. Né? Algumas- Então, é a muleta que você falou lá atrás. A bengala. Então, essa muleta, a gente precisa deixar de lado. Porque quem vai fazer a minha evolução, quem vai construir a minha evolução sou eu. Porque a única pessoa na face da Terra que eu sou capaz de mudar sou eu mesmo. E para ter essa consciência, Dilson? Pois é. Mas Autoconhecimento. Mas aí é a sagrado. Você busca vai da ter espiritualidade. A busca da espiritualidade está aí. Porque, assim, muitas para eu chegar em Roma, eu posso chegar de muitas maneiras. Sim. E posso. Mas eu posso ir de barco, você pode ir de avião, você Vários pode ir caminhos. nadando. Mas vai chegar lá. Agora, o tempo Sim. É é de cada um. a decisão de cada um. E aquela frase, né? Deus não tem pressa. Se você não tem, Não. ele vai te esperar. 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Sim. Porque você concorda que evoluir, você vai ter que evoluir. Você vai ter que crescer. Lembra lá que a gente falou da Mônada? Quando ela saiu simples e ignorante. Mas com as leis divinas intrínsecas nela. E ela vai ter que desenvolver essas leis. Não é verdade? Tanto que, por mais, vamos dizer assim, ignorante no sentido de ignorar as leis divinas, você seja, cara, se você olhar para trás, os últimos 10 anos, você vai ver que você melhorou em alguma coisa. Sempre vai existir uma melhora. E é aquela construção minha, do Adilson, ou do ser, da centelha divina que existe em mim, que sou eu verdadeiro, que o resto são construções para essa encarnação, eu vou ter que, de uma certa forma, prestar conta comigo mesmo. Na hora que eu sair desse palco enorme, né, que é a vida encarnada de hoje, eu vou ter que prestar contas não para Deus nem para ninguém, para mim. Porque Deus vai falar assim, não, meu amigo, volta lá mais umas 10, 20 vezes, não tem problema não. Ou sim. Relaxa, eu estou aqui, vou estar aqui sempre. Né? Eu sempre existi e sempre vou existir. Então você vai ter que voltar uma Se hora. a gente for pensar nisso, Adilson, é neste sentido que a tomada de consciência não pode vir através da religião única e exclusivamente. Não. Vamos misturar uma coisa confusa aqui. A gente sabe que superego são regras, normas, valores e condutas. Sim. Da onde vem família, religião e sociedade? Moral. Fora. Tá no fora. A estrutura. Vem de fora. Moral. É o que Sim. você aprende. Sim. Família, religião e sociedade formam regras, normas, valores e condutas. A gente né? precisa entender que a gente está falando que a gente está aqui no Brasil, São Paulo, Ambiente. então tem uma Sim. cultura que você Ambiente. for para a Índia, é outra história. Exatamente. Os mundo, É o mundo outra árabe é construção, outra outra história. construção. Exato. Então, quando eu penso que eu preciso tomar posse daquilo que me foi ensinado, daquilo que a ambiência me trouxe, daquilo que os meus pais, os meus antepassados, a minha sociedade, a minha religião, o entorno. Quando eu penso que eu preciso tomar posse disso para tomar o melhor caminho para a minha vida e para quem está em volta e para transmitir isso aos meus descendentes, tudo muda. Isso é espiritualidade. Você Sim. me lembrou um caso, e aí falando que é uma questão até de saúde mental, você pode me corrigir, de um caso real, de uma moça, que é muito isso de você reprimir uma verdade ou uma expressividade que é natural sua. Uhum. É uma moça, uma menina, que nasceu numa família muito católica, muito conservadora. Só que ela era uma menina que gostava de se maquiar, ela gostava de ter uma roupa bonita, ela tem um perfil, e aí, né, eu como analista comportamental, tem esse perfil mais extrovertido, falante, para fora. Só que a maneira como ela gostava, já na adolescência, de se vestir e de se comunicar, para a família, apresentava um comportamento, digamos, naquele tempo, a gente está falando aí dos anos 60, 70, por aí, é uma mulher da vida, você não pode se comportar desta forma. E aí ela passa, então, para poder se enquadrar dentro desse núcleo de pertencimento, que é a base dela, né, que está ligada à identidade dela, ela reprime e ela começa a se comportar de acordo com aqueles padrões mais conservadores. E ela desenvolve catalepsia.
Ela desenvolve o quê? Catalepsia. Catalepsia? É, catalepsia. E ela só consegue ser curada disso com um médium. Ela precisou psicólogo, anestesiar, né? que já foi embora, Sim, inclusive. já que eu não posso manifestar, eu vou anestesiar. Que já foi embora, inclusive. Ela só foi curada disso quando ela começa um processo de trabalhar a espiritualidade dela. E aí não tem como, você vai ter que passar pelo processo de autoconhecimento, porque você vai passar. O que dói mais? Eu sempre digo, tem uma hora que você fala, o que dói mais, né? A dor de romper com a minha família ou enfrentar esses valores e correr o risco de romper esses laços que são muito importantes para mim, eu não aguento. Então eu reprimo. Mas tem uma hora que a dor de você se reprimir e o preço que você está pagando é maior. Então qual é a dor que está ali me custando mais? Eu abro mão da que custa menos. E ela conseguiu virar esse jogo depois que ela assumiu a própria mediunidade, depois que ela assumiu a maneira dela ser como ela era. Entende a ponte? Essa é a ponte. Isso pode... Era excelente a sua fala, porque essa é a ponte. Te leva para um lugar onde você pode exercer as suas potencialidades. Sim. E ser você. É isso. Sim. Eu não vou falar um nome, porque senão a gente vai arrumar uma Eu também confusão. não estou falando nomes aqui. Mas assim, eu fiquei sabendo disso não tem muito tempo não, através de uma paciente de consultório, que existe uma vertente evangélica onde não é possível que os dirigentes, né, as pessoas que estão lá pregando, estudem teologia. Isso é proibido. As informações só são passadas dos mais velhos para os mais novos. Entre Eles. Eu não sabia disso, de verdade. Não é só na Evangelho. Eu não sabia mesmo. Eu vivi Porque- isso num centro espírita. Me proibiram de ler o Evangelho É? segundo o Espiritismo. Ah lá, não é só lá. Ó, isso para mim isso para mim é doideira. 13 anos, com 13 anos de idade. Doideira. Porque eu não sabia que isso existia. Se eu estiver num lugar onde me proíbam de estudar e de buscar informação, esse lugar não serve para mim. Eu não fico Com também. certeza. E aí as informações, elas têm que ser passadas de uma pessoa que nasceu em 1914, e a gente está falando de ambiente, religião, moralidade. No como ele vê a Putz, vida. do começo do Sim. século passado, como é que faz isso aí? Como é que ele veria hoje? E né? aí Pois é. você não pode ter acesso, não é possível que você tenha acesso a novas informações, ao questionamento do João Batista e do Elias, tá na Bíblia. Sim, tá Não lá. pode falar sobre. Não vai nos outros. Não, né? não pode. Não pode. Não, mas não vai longe. É só pegar a revolta protestante, Sim, né? sim. Por quê? Porque você não pode ler a Bíblia. Eu tenho a dizer para você. Era o que tá só em escrito. latim, quando E era Lutero só em briga latim. para ser em Então, alemão. é né? assim, mas isso é muito simples. É o homem sempre querendo dominar o homem. É o homem É o poder. sempre- É o ego. Porque isso está intrínseco na vida desde que o planeta existe. Então, eu acho que assim, quando você cala as pessoas, de uma certa forma, você consegue direcionar aquilo que a gente chama das ovelhas. Eu sou o pastor, você é ovelha. E, cara, ninguém nasceu para ser ovelha, Não, negra. né? Ninguém. Nossa, ovelha. Negra. É, Não Sim. vem, não. que aqui Tudo bem, tem. eu assumo, eu Vem, assumo. não. Porque, na verdade, assim, é aquele desejo de que todos pensem com a minha mente. Sim. Cara, você tem que pensar com a minha mente. Porque vai por mim, eu sei o que eu tô falando. Quantas vezes você já não ouviu isso? Vai por A mim. gente eu estava sei o que eu falando tô disso. falando. É isso Vai mesmo. por mim. E aí, Como se assim você- vai por mim? Não Se é você assim que pensar funciona. em definição de espiritualidade, que é a sua reconexão consigo, com o seu eu superior, que Sim. vem através de milhões de Centelha ferramentas. divina. Isso não fecha. Exatamente. Essa conta não fecha. Você se submete ao outro, né? Oxe. Para uns é fácil, para uns é ótimo, porque eu tenho que inculpar depois. Eu não preciso estudar livro, eu não preciso ver Bíblia, eu não preciso nada. Eu só preciso ouvir o pastor, tá tudo certo. Mas sabe Aí eu fui na igreja, rezei, o padre falou isso, acabou. Se o padre falou, é o que vale. Amém. Amém. Mas sabe que é interessante isso, Adilson? Eu dou aula de psicanálise. E a gente sabe que Freud vem toda aquela questão que ele rompe com Jung, porque Ah, o ficou de malzinho, pensamento... Só faltou dar o dedinho, né? É que ele mandou uma cartinha. O e ficou de pensamento mal. é diferente, né? Quando o cara começa a falar, opa, peraí, inconsciente coletivo, tem mais coisa. Aí, né? Ah, não, isso aqui não vai rolar. E assim, eu procuro sempre falar para os alunos,
Vão estudar? Aí entra uma aluna assim, que tá escrito lá no chat, numeróloga, não sei o quê. E eu fico incentivando, porque se a gente não abre a mente, se a gente não vê que existem diversas ferramentas e você vai se colocar com uma ferramenta que, para você tem mais afinidade de perceber o outro e de fazer com que o outro se perceba dentro de si, você está sequestrando a alma de uma pessoa. Sim. Você está Exatamente. corrompendo. E você está assumindo uma responsabilidade gigante que você vai ter que responder depois. E você vai ter que. Você está se ligando ponto. energeticamente. né? Ligar Aí as a gente armas vai. aí, né? Você está É. entrelaçando quanticamente com aquela pessoa, você vai ter que carregar uma coisa. E aí você fala, nossa, eu não estou bem, o que será? Quantas Olha, pessoas você sequestrou Antimatéria aqui? até, né? Existem Antimatéria. artigos que a gente lê, artigos científicos, que as pessoas mais espiritualizadas têm uma possibilidade de sobrevida muito maior, uma taxa de sobrevida muito maior a doenças crônicas. Sim. Recupera-se melhor, né? A dor crônica, diminuição de ferramenta de estresse e ansiedade, que é nosso dia a dia. Exatamente. Porque se conecta, se liga de alguma maneira Se à percebe sua diferente. frente, né, ao que conecta ela a algo, ao eu superior, que faz com que ela passe, que ela siga por essa jornada. Não quer dizer que a jornada não vai ser dolorosa, mas ela tem ferramentas maiores de resiliência. Sim. E tem um ponto interessante, porque isso não é conversa de bar, isso são estudos científicos. Isso é artigo comprovando científico. isso. Sim. Agora Né? há pouco a gente estava falando do doutor Alexandre Serafim, Sim, né, e do grupo dele, sim, do André, que são Ama. pessoas que buscam justamente, o pessoal do AMA, Ama. né? sim. Eles buscam justamente, que é a Estudando. Associação Médica Espírita, né? Porque às vezes as pessoas não, É. né, não ligam Sim, ao o Lé com CRE, né? Lé com CRE, a gente... Medicina Então, e espiritualidade, ciência e espiritualidade, isso. né? Então, é assim, entender esse processo de evolução, entender que você precisa, de uma certa forma, até para estar bem consigo mesmo, você precisa buscar a espiritualidade. Sim. Porque isso vai te acalmar. Isso, e vai fazer algo que eu acho que é fundamental, uma coisa que eu sempre pensei, eu ouvia lá atrás, cara, eu não posso passar por esse planeta, eu não posso passar por essa vida Chegar sem e deixar, sair. sabe, legado, um algo. pedacinho, uma pegadinha aqui para alguém falar, poxa, o Adilson fez isso aqui, olha que legal. Ele aprendeu, ele me ensinou alguma coisa. A obra. Eu acho que é fundamental. Você, no mínimo, alguém dizer assim, puta, ele era um pilantra. Quando ele morreu, já não era tão... já era um pouquinho Já melhor. dando uma melhoradinha, né? Plantaram uma árvore. Porque não é o sentido da vida esse. Sim. Porque Sim. tudo que existe de matéria, sabe, são meios, são ferramentas. A busca essencial é o espiritual. Se não for assim, está errado. Porque você pode conquistar o mundo material todo para você. O que você vai fazer com ele? Porque na hora que você bater um caixão, amigo, você não vai levar $1 com você. O Você Gaspar não vai levar dizia, nada, cara. o Gaspar Nada. contava que uma médium americana virou para ele e falou assim, ele estava falando da relação do brasileiro em relação a dinheiro, ela falou assim, vocês, se o espírito não domina a matéria, você não é um bom espiritualista. Porque o espírito veio para dominar a matéria e não ficar sob ela. Sim. E a gente vive sob ela. Sim. E tá na Bíblia São isso, é escravos bíblico dela, né? também, né? Né? Sabe o que eu costumo dizer em consultório? A saúde é do corpo, mas a cura, ela é da alma. Olha que legal. Sim. Porque você pode ter um corpo num estágio, tá lá pertinho da passagem, vai, né? Vai, tá. O que vai... Mas a alma está curada. Sim. Sim. Aí você tem uma outra vibração. Aí verdade. você tem os cuidados paliativos, por exemplo, que fazem aquela pessoa passar por aquela jornada de uma maneira mais digna, mais tranquila, e não tem desespero, porque a alma está curada. O corpo não, o corpo tem um ciclo, gente, e vai seguir, vai terminar. Mas sabe É assim, até dentro do que você está falando, você conheceu a minha cunhada, a Elaine. Sim. A alma dela estava curada. Hum. Quem conheceu e viu o que ela passou, Contextualiza a história. ela teve um câncer de cérebro. Nossa. Quando ela descobriu, já estava do tamanho de uma laranja. Sim. Não tinha o que fazer, Tá. né? Só que assim, eu nunca vi... olha, ela ficou... O médico deu 6 meses de vida para ela. Ela continuou trabalhando com a gente no VP. Ela continuou ali com nós muito tempo. Ela viveu 1 ano e meio ainda. Nossa, 3 vezes mais. Sim. Né? E eu não vi nesse 1 ano e meio, em momento algum, ela reclamar. Ela Ela estava estava sempre com um sempre sorriso. Ela, sorrindo. Sim, sempre.
sempre sorrindo. Sempre Eu sorrindo. encontrei uma Por quê? vez, ela estava saindo do seu carro. Eu estava do outro lado da rua. E eu olhei, eu não conheci. Ela já estava sem cabelo, Sim, estava bem sim, inchada. sim. Ela olhou para mim. Ai, que saudade. Eu olhei, eu já não enxergo direito, né? Uhum. Eu olhei e falei assim, cara... O espírito É da alma. tava A alegria ali. da Sim, vida tava ela ali, né? totalmente falou, livre. beleza, eu não Totalmente. consigo. Totalmente. Mas eu vou passar por isso Sim. dignamente e vou cumprir. Ah, você emociona disso. Para, hein? Não, mas você sabe, porque assim, cara, eu lembro das coisas que a gente viveu. Você tem uma ideia, no ano que ela faleceu, acho que foi em abril, não me lembro bem, alguma coisa assim, a gente viajou em janeiro. Nós fomos para Caldas Novas. E ela já estava na cadeira de roda, já não estava andando. Eu pegava a cadeira de roda com ela e jogava numa roda só, em duas, né? Baixava e saía dando cavalinho de pau dentro do hotel. E ela dava risada, sabe? Ela foi feliz. Por quê? Porque o espírito não estava doente. Sim. O espírito estava totalmente livre daquilo. A doença era do corpo e ela entendeu isso o tempo todo. Cara, É isso Sabe, que você tem como definição de é espiritualidade. isso. Que traz a sua resiliência, que traz o seu momento mais reflexivo de superação. Sim. Sim, É isso que quer dizer. Não sim. quer dizer que você não vai ter sofrimento. Claro que Quer vai. dizer que você vai saber lidar com ele de uma maneira melhor, buscando o seu autoconhecimento, sua superação. Isso, para mim, é espiritualidade, que não vem de religião. E que você sabe que é porque eu estou lembrando, né? A gente está falando dessa questão de mediunidade e espiritualidade e a nossa pergunta aqui do todos possuem. Eu conheço pessoas que é do nosso meio espiritualista, meio espírita também, mas que se ressente muito e diz e busca muito, tá? Busca, estuda, lê, etc. Mas dói muito para a pessoa ela não ter a mediunidade. Então, pois é. Aí, Pra uma pessoa- não. como é que- Será que ela não tem ou será que ela não percebe? Então, mas esse é o aí questão. a gente Eu tem digo uma porque- Porque questão. eu digo assim, onde eu quero chegar? Às vezes eu olho para essas pessoas, porque é mais de uma, tá? Que eu vejo isso acontecer. E é uma dor real. Sim, é uma dor Sim, às vezes ela quer se verdadeira. expressar, ela quer ser paranormal, ela Mas- quer ver ser vidente, Ela quer ser- não sei o que Ela ela quer ser o quer Robson ser. Pedro, ela quer Vamos ser o lá. Chico Xavier, Vamos entender uma... Não, Vai ser. mas aí Existe ela uma- vai para um lugar de dor, por exemplo, É o ego, que talvez. veja, aqui já sou eu analisando e fazendo eu tô, né, Uma anamnese. extrapolando, na verdade. Cada caso é um caso. Tô só extrapolando uma possibilidade Sim. de leitura. O quanto a gente não fantasia essa questão da mediunidade Exatamente, só. e o quanto eu também acredito que se eu tivesse essa mediunidade, eu, por exemplo, não estaria num determinado lugar emocional de não pertencimento ou de não reconhecimento, que de repente você resolve de outro jeito na Sim. sua vida, mas eu só consigo... É só porque eu não sou, entendeu? O que eu vejo, Mesmo. na verdade, as pessoas E é uma dor, dividirem isso. Falarem assim, mediunidade, tudo é espiritual também. Tudo é espírito. E tudo não é, né? espiritual. Você tem animismo. Tudo é porque... Peraí, nós somos um ser complexo. A gente tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. E virar e falar assim, poxa, não... eu tô depressivo porque é espiritual. Cara, eu peguei num consultório uma menina de 18 anos. Tô depressiva. E eu conversando com ela, e eu via que não tinha ali. Elementos ali, né? Não é possível. Eu falei assim, vamos fazer um acordo? Você volta aqui semana que vem, mas você pode fazer umas coisas? Aí eu falei dá para você tomar um sol todo dia? 20 minutinhos? Vitamina D. Você consegue tomar um banho frio? Tá bom, vai. Ela acordou comigo, foi, e eu tinha uma escadaria no meu consultório antigamente. Era um negócio. Eu tô esperando ela voltar semana que vem. Eu falo, não, essa pessoa tá pulando. Acabou a depressão dela. Então, muitas coisas, é espiritual, mas e o físico? E a sua bioquímica? Isso aqui é uma bomba química. E o físico?
O energético. O energético. Alimentação, sono, ciclo circadiano Sim. básico, né? É isso. E as pessoas, eu sinto que elas estão muito confusas. Então, até para contextualizar, o que é mediunidade? O que é espiritualidade? Como é que é tudo isso? É até difícil, eu acredito, para a maioria das pessoas que busca isso. Eu não sinto, eu não tenho, eu quero. Mas você quer o quê? É porque existe uma ideia equivocada de que mediunidade é incorporação. Sim. Esse é o grande Ou problema. evidência, né? Ou evidência. Ou eu tô vendo espírito, ou eu tô É. recebendo. Então, ouvindo, existe uma Uma ideia paranormalidade. Existe uma ideia equivocada e a gente tem muitos tipos de mediunidade. Intuição, que é o que eu Sim, falei sim, aqui quando a gente sim, começou a eu conversar. passo O que acontece, Todo né? mundo tem. Então, se eu não incorporo, se eu não vejo, se eu não ouço, se eu não psicografo, Acabou. aí já era. E aí não entende a mediunidade como uma ferramenta evolutiva Sim, sim. de se colocar à disposição dos dois mundos. Então, um médio de incorporação, ele vai deixar o seu corpo à disposição da atuação espiritual, seja para que ferramenta religiosa for. E a intenção também, parecer que é mediunidade para quê? Porque qual é a intenção disso? Sim. 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 Se é para eu ajudar o outro, por que eu estou tão preocupada se eu tenho que ajudar tendo uma evidência? Se a gente for pensar, Ajuda olha de outra forma. o paralelo, né? Espiritualidade e mediunidade. Eu tenho que desenvolver a minha espiritualidade, mas minha mediunidade não me dou muito bem com ela. Porque eu não sei nem se ela existe. Vai trabalhar solidariedade, vai trabalhar caridade. Sim. Você vai ver se a sua mediunidade, você não vai sentir mais a aproximação dos seus intuição. amigos espirituais superiores, aquele povo que está ali para te ajudar nessa jornada. Sim. Então, Até as coisas estão ligadas, sabe? A gente vai falar de amor, né? Aí a Olha lá. gente tem, não, tô triste, tô deprimido, porque eu gostaria de incorporar. Mas você pode fazer 1 milhão de coisas dentro de uma casa. Você pode Sim. doar energia. Sim. Sim. Você é tão... numa mesa apômetra, a gente chama de pedra, né? Não pode falar isso. Mas a gente chama. Sim. Se eu não tenho um médio de sustentação, Nossa. a mesa Não acaba. segura. Exatamente. Segura, Exatamente. E a pessoa acha que Isso não é tem nenhum mínimo, valor. né? Nossa. E tem um detalhe aí, Denise. E eu lembro, até por experiência própria, quando eu fiz o curso de apometria, e eu fui trabalhar com o Sérgio, lá no Irmão Pedro. Eu fiquei mais de ano trabalhando sem perceber nada. Um médico que falava que estava vendo isso, estava vendo aquilo, eu falava, gente, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. E o Sérgio falava, não, vibra, né? A gente precisa da energia para trabalhar. Fica no reiki. Perfeito. E eu fiquei ali, sabe? Sempre tentando me concentrar naquilo, sempre tentando buscar, ser útil ali. Eu nunca deixei de ir por isso. Com o tempo, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a perceber. Aí eu tinha medo de falar. Eu estou vendo isso, mas, gente, tem nada a ver. Ele está falando uma coisa, eu estou vendo outra. Quando eu comecei a falar, eu via que as coisas se encaixavam. E aí eu fui ganhando confiança. E isso, tempo é fundamental. A dedicação. E outra coisa que a Adriana falou aqui, que é fantástico, o amor. Sim. Cara, se você vai trabalhar com ferramenta amor, com básica. uma vontade enorme de ser útil, de ter amor, ter empatia por É aquele o que está fundamento, sofrendo, né? cara, Olha- isso vai acontecer naturalmente. Isso que o Adilson está falando é muito, muito legal. Porque o Adilson começa sem ter evidência, sem ter sentido, nananana. Hoje, eu já trabalhei com o Adilson. O Adilson é um dos melhores operadores que eu conheço. Obrigado. eu Ele é um acho facilitador de mesa difícil da gente achar para trabalhar. Olha que legal. E assim, eu tenho acho que mais tempo de apometria. Sim, eu tenho uns 15 anos. Ah, não vamos falar em datas. A gente É. combinou que não ia falar em datas. Ah, é verdade. A gente já A gente Isso é combinou. muito íntimo. Isso esse é- negócio, é, me sinto contando muito velho. anos. E assim, se não é o Adilson para direcionar a mesa, a gente não trabalha. Você tem que ter um operador que você confie. Então, euzinha, Denizinha, sou uma pessoa que eu incorporo, eu enxergo, eu escuto, eu sinto o cheiro. Não é muito bom. Mas, se não tem uma pessoa que não Confiança. que tá ali Firme, né? firme, que vai usar do processo intuitivo, que é outro tipo de mediunidade, para direcionar o que a gente chama de médium voador, o trabalho não acontece. Não dá Então, chão pro trabalho. Cada especialidade, cada especificidade, melhor dizendo, mediúnica, é fundamental para o andamento do trabalho. Não tem melhor ou pior. Tem diferente. Sim. Como todo ser humano. Não tem melhor ou pior. Tem o respeito em cada indivíduo dentro do seu ciclo de evolução. E a adaptabilidade que ele fez das técnicas, né? Porque, imagina só, você está ali, você está muito mais presente no momento.
Então, você não está lá voador, mas você está... Então, as técnicas, essa habilidade que você foi tendo, isso foi te dando um norte também. E quando você falou assim, daí eu fui ganhando... Não, eu fui ganhando confiança. Primeiro, você ganhou confiança para você mesmo, cara. Sim, mas esse é o ponto. E aí, depois... Porque, assim, Pra cima. eu acho que para qualquer trabalho espiritual, e aí não importa a casa, não importa o que você vai fazer, em que religião seja, você tem que ter uma coisa que é fantástico: paciência. Cara, se você não tem paciência com você, não estou dizendo com os outros, é com você. Você saber que você tem que avançar dentro dos seus limites. Você tem que... não está dando certo, cara, estuda um pouquinho mais. Vai ali, recalcula a tenta rota. fazer isso. Às vezes alguém te dá uma informação sentou do seu lado. Sim. E você nem sabe quem aquela pessoa vem, né? Você está aberto para a informação, vem alguém te dar aquela informação que você buscava para fechar. Sempre entender que nós somos um livro ainda a ser escrito. Porque quando você acha que você sabe tudo, cara, o tombo é tão grande. O tombo é muito grande. Então, assim, a gente sabe muito pouco, a gente está aqui para aprender. E a gente aprende nesse contato, nesse dia a dia. Pegando um pouco daquilo que a Denise tem de melhor, e prestar atenção, porque ela tem isso para dar, né? E se eu não tiver essa ferramenta de busca o tempo todo, eu vou perder várias grandes oportunidades. Eu vou passar, sabe, a ter contatos com pessoas incríveis e o meu ego não vai deixar eu aprender nada. Pois é. E esse é um ponto que a gente precisa bater o tempo todo, porque o bom médium, ele não bate no peito e diz, eu sou. É verdade. O bom médium é aquele que é humilde e que sabe do seu potencial de trabalho e se coloca à disposição com um amor enorme. É a doação, né? Servir. Isso é espiritualidade. É isso que é espiritualidade. Faça o instrumento da sua vontade. Né? Isso é a doação. É o que a gente fala. A espiritualidade, você não precisa de uma religião. Sim. Você pode desenvolver com... desenvolvimento de virtudes. Sim. Sim. Doação, caridade, solidariedade. Sim. Só que se você não tiver isso dentro do seu trabalho espiritual, seu trabalho está perdido. Porque você está trabalhando pelo ego. Sim. E aí, toda a classe que vai te ajudar espiritualmente O amparo. vai se afastar. Você perde o propósito do trabalho. Sim. Sim, sim. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, para saber se faz sentido para vocês também. Porque em contrapartida com esses espiritualistas ou espíritas que gostariam muito de ter essa mediunidade e acabam não tendo, nem fantasia um pouco, em contrapartida, a gente tem médiuns bastante ostensivos, que olhando de fora a gente acha lindo, mas ninguém sabe como é que custa aquele 2+2 interno que ele passa. Aí. É verdade. O quanto que isso também, se a pessoa não tem oportunidade de estudar ou de aprender, ou tiver ela pode ter um custo de saúde mental também. Faz sentido isso? Muito. Eu costumo dizer que se eu não tivesse nascido numa família kardecista, hoje eu não estaria tratando pacientes internados. Eu estaria internada. Nossa. Porque a primeira vidência que eu tinha 4 anos de idade. Eu desmaiava na feira, eu desmaiava no ônibus. Hoje eu sei que eu não desmaiava, eu desdobrava, né? Só que como eu era muito pequenina, aí assim... Minha família conta essas histórias, minhas tias, que hoje estão com mais velhinhas, mas sempre foi desde muito pequenininha. Aí eu tratei a minha vida inteira. Fecha a mediunidade, abre a mediunidade. Fecha a mediunidade, abre... Eu não queria. Normalmente os médicos muito nada ostensivos não querem, né? Eu não Porque queria ver, eu não queria ouvir, eu não queria sentir cheiro, eu não queria escutar nada. Eu não queria nada disso. E aí chegou um momento que eu falei assim, lascou-se, eu não tenho mais escolha. Eu não tive opção. Teve que aprender a trabalhar com isso, né? Eu não Usar seu tive favor. opção. E eu demorei, hein? Jura? Oxe, o tempo que eu pude. Você me lembrou O tempo que eu pude. a Whoopi Goldberg no Ghost, né? Que ela só aplicava golpe de repente, quando ela vê que ela ouve, ela só sai correndo. É muito assustador. Aí você imagina essa menininha lá no colégio de freira, Nossa, imagina. falando de reencarnação. Aí tinha um negocinho aqui falando no meu ouvido.
Isso não, é muito difícil. Sim. Sim. E a responsabilidade que você tem frente aos instrumentos, às ferramentas que se apresentam, é muito grande. Então, se eu vamos trabalhar na apometria, e vem a última que a gente recebeu, foi uma coisa que eu não sabia nem que existia, num tratamento de saúde, e veio uma entidade e colocou um negócio, que eu não sabia o que era um tratamento cardíaco, e colocou assim, aquilo escorreu, parecia orquídea. No cardíaco É. da pessoa? Era no sistema cardíaco Ah. inteiro. Então, você via todo o sistema cardiovascular cheio daquelas orquídeas que brilhavam. E eu botei o nome de Pipoquinha, que eu não sabia o que era. Já colocar orquídea? Ficava mais Mas, bonito. mas ele era muito Bonito, né? pequenininha, assim, e aí ela fazia assim. Ela fazia assim. Por isso a pipoca. Na minha cabeça era Pipoquinha. Eu não sabia o que era aquilo. E aí uma pessoa que tem muito mais conhecimento que eu virou e me deu um livro, assim, igual esse que você tá aqui na mão. Falou, dá uma lidinha nisso aqui. E neste livro estava descrito a ferramenta que eu vi. Olha que bacana. Então, eu não tenho opção de não estudar. Não Sim. tem. Porque eu vejo as coisas e eu ouço, e eu sou sinestésica, então eu sinto. Ou seja, você não tem escapatória. E aí eu né? tenho que saber o que eu tô vendo. Sim. Sim. Até para poder discernir, inclusive, porque eu acho que tem isso, né? A dificuldade Sim. de ancorar, aterrar, porque, querendo ou não, você está na matéria. E o processo, dentro dos trabalhos mediúnicos, o processo de evolução é muito grande. E eles vão trazendo ferramentas o tempo todo. Né? Sim. Agora há pouco a gente ainda estava falando sobre a primeira vez que me veio num trabalho a luz coagulada. Eu fiquei naquela. Mas será? Porque, infelizmente, ou felizmente, nós somos seres humanos. E a gente tem medo. Por quê? Porque eu estou com uma responsabilidade em cima de alguém que está sofrendo. Sim. E se eu fizer algo de errado, eu posso ferrar mais ainda a vida Então, do mas cara. essa dúvida, ela não é benéfica? Ela é benéfica, Porque ela te mantém... ela te traz dentro de um conceito de É, consciência. de cuidado. Peraí, eu tenho Sim. que tomar cuidado. E aí, quando me traz, ele fala, pode trazer, e eu trouxe, e essa luz explodiu dentro do coração muito do cara. legal. E aquilo se espalhou de um jeito que eu me arrepiei inteiro. Uau. Porque eu achei, puta, foi fantástico. E a pessoa, sabe, do nada parecia que ela ganhou, ela chegou assim, ó, toda encolhida, e ela saiu com um sorriso enorme do trabalho. Né? Falei, meu Deus, esses caras estão botando ferramentas na nossa mão que é fantástica. Aí depois você começa a ver nos livros. Pois é. Ó, luz coagulada. E hoje tem várias literaturas que falam sobre luz coagulada. Só que quando a gente usou a primeira vez, não existia isso. Por isso que eu falo que a mediunidade e a espiritualidade caminham juntas, Sim, no sentido de que a troca... ela é Caminham muito junto quando intensa. você tem a busca da Sim, espiritualidade. quando você não busca tem, consciência elas também, vão, né? Acho que Elas quanto ficam mais ali você se quietinhas. prepara, Sim. Exatamente. Não Não quer dizer que não existam. Não. quanto mais você se prepara, mais usado você vai ter capacidade de ser pela espiritualidade aí que a gente está falando. Exatamente. Nesse sentido. E é fantástico porque é quando você entende que você está no caminho certo. O caminho está correto. É uma sensação forte. Cara, é porque assim... Você fala, poxa, é isso. você Você fica mais, entra, né? não é? te dá uma É. tranquilidade Te dá enorme, paz. porque assim, É você fala, isso. pô, eu ralei pra caramba pra chegar aqui. Porque para você, é só você verificar com as pessoas quem realmente gosta de estudar, quem realmente lê. Quando eu falo que eu leio um livro por semana, as pessoas falam, você é louco, você é doente. Não, eu cara. gosto. E eu acho que é pouco. Sim. Porque tanto conhecimento, igual, por exemplo, eu fui na biblioteca ali, a gente está com 700 títulos aqui. Eu tô Bastante, com nove né? aqui já. Eu olho e falo, meu Deus, olha o tanto que eu ainda tenho que ler. Olha o quanto... E eu fico olhando, e como eu estou fazendo esse catálogo, né, Sim. dos livros, cara, vira e mexe, eu separo um, não, esse aqui eu tenho que ler. Eu também. Esse aqui eu tenho que Se eu ler. for fazer, eu vou ficar separando ali também para Mas mim. por quê? Porque, assim, e isso eu agradeço muito às pessoas que passaram pelo meu caminho e que me deram de uma certa forma, essa gana, essa vontade, porque é vendo os outros que a gente acaba criando esses bons hábitos, né? Sim. Cara, eu agradeço demais, porque se não fosse isso hoje, eu não sei o que seria do Adilson em si, dessa encarnação. Né? Porque eu sei o que eu já fiz lá. Eu sei o que eu fiz no passado. Isso é como, Né? Claro. diz o Marcão. Então, mas a gente olha para trás... A gente não desceu, a gente subiu. Então, assim,
Porque é aquela coisa, né? Lá de baixo a gente já sabe que é. Poxa, mas todo mundo acha que é tão perfeita, Dilson. Não, acho- Você pega as pessoas e fala assim, não, mas não sou eu, né? Não tem essa história. Essa é Nossa, eu outra sou tão grande legal diferença, né? até que alguém me fecha no trânsito. Pois é. Esse problema eu já não tenho mais. Se tem uma coisa que não me irrita é trânsito. Pode fechar, eu fico na boa. Agora, Pisa no se a- pé. Sempre né, tem um calo ali, né? A patroa do lado, ela como passageira, ela xinga, ela prende, ela fala, Não, calma, ela não tá aqui, calma. aqui ó, tem mulheres, ela não tá aqui, Adilson. Sororidade. Não, Mas eu assim, vou todo mundo defender. já passou por isso. Sim. Né? Então, assim, é gostoso quando você fala assim, pô, isso aqui não me derruba mais. Não pega mais. Não me derruba mais. Porque, né, eu já superei isso. E na vida é assim. E o fator crescimento, ele tá ligado a isso. A quando você olha um baita de um defeito que você tinha e que você já não percebe superou. mais. Você fala, poxa, isso aqui já não Me pega. me irrita, já não me... É, Pô, que legal, cara. é verdade. E assim, porque é uma construção que leva décadas. O único defeito, por mais simples que ele seja, para você corrigir, cara, é muito difícil. Quantas vezes você não para e fala, puta, eu fiz de novo, não é possível que eu fiz de novo. Quantas vezes a gente faz isso? Mas por quê? Você imagina quantas vezes e em quantas encarnações a gente vem desenvolvendo isso, Pois é. né? Então, entender esse processo de evolução dentro da espiritualidade, dentro daquilo que você entende como eu vencendo a mim mesmo, cara, não tem coisa melhor no mundo. Quando, por menor que seja, você olhar e falar, puta, você não me pega mais. Sim. A gente, na verdade, Ah, não é. se comparar com o outro, mas se comparar consigo. não mas Um essa dia é a busca. antes, né? Que esse é a grande graça da história. Sim. De onde você perceber seu crescimento. Porque quando você tenta se provar olhando para o outro, você vai escolher sempre o pior que você. Você vai escolher alguém melhor? Não. Eu Então, digo- por isso que é se comparando consigo mesmo. Sim. Porque você sabe o que foi, o que fez. Eu sempre digo para os meus pacientes, você olha a grama do vizinho, né? Mais verde, né? É sintética, bobo. Olha para você. Vai Eu lá. falo assim, sabe? É sintético. Mas olha, Mas a quer dizer isso. deixa essa, né? Mas é isso mesmo. Né? Você está sempre se comparando. Você não sabe as ferramentas que o outro está tendo que usar. Sim. Ainda mais hoje em dia, que a gente vive num mundo de vitrine, né? E quando a gente olha para as redes sociais, Instagramável. você olha a vitrine, obviamente, que a pessoa vai colocar ali um momento legal dela. É. Ela não vai Você não sabe colocar quantos a filtros dor. ela usou ali, né? Pois é, exatamente. E aí você acha que aquilo é a realidade. Você não precisa nem ser instagramável. Você pode pegar no dia a dia mesmo. Eu já vi pessoas passando por momentos de dor extremamente profunda, de luto, de separação. Aí o vizinho veio e falou assim, nossa, mas você ficou tão bem nessa separação, né? Você ficou... Tinha perdido o filho, tinha dado uma separação. Mas você ficou bem, né? Porque você ficou com a casa. Ela tinha um outro filho. Você ficou com a casa, você ficou com o carro, você É a ficou tão bem. percepção do vizinho, Você né? fala, oi, né? Então, assim, é isso, assim, você não... Ou outras pessoas, como, por exemplo, pessoa que eu acompanho a carreira, porque eu trabalho com transição de carreira, que eu acompanho a carreira já há muitos anos. Uma pessoa que começou do zero e hoje ela tem um reconhecimento em nível nacional. E as pessoas olham e falam, nossa, né? Parece tão fácil, foi fácil. Eu sei como foi a jornada nos bastidores e sei como é até hoje. Então, assim, você está afim de pagar o preço, de caminhar, de traçar o caminho com as dores e as alegrias que ele tem para construir. Eu gosto muito daquela imagem que os maçônicos usam, do homem se esculpindo. Sim. Porque é onde você está se descobrindo de verdade, mas eu acho que né? A escultura, ela vai te trazer dor, mas é onde você descobre a tua própria luz, né? É uma transformação. Isso que você falou, Sol, voltando a essa questão, diferentemente de vocês que estão aqui na mesa, da Dilson, da Denise, na verdade, a mediunidade, para mim, sempre foi intrínseca. Então, eu achava que todo mundo via que nem eu via. Porque eu não... eu sou uma filha mais nova, tenho uma irmã mais velha, 1 ano mais ou menos de diferença. E quando eu era pequena, minha mãe falava assim, come. E eu não comia. Então, ela tinha coitada da minha mãe, ela tinha um negócio, porque ela tinha que
ela estava se vendo brigar com a minha irmã, que comia o meu prato, porque eu não ia comer, e eu que não comia, então ela que tinha que comer. E eu falava para ela, não, mas minha comida é isso. Aí eu vi o desenho dos Jacksons, o comprimido, eu falei, essa é minha comida. Isso não existe. Eu falava, existe sim, essa é minha comida. Então, eu venho com isso muito natural. Eu nunca tive medo. Eu ouvia a porta batendo, eu via a pessoa sentando, eu conversava. E quando eu lembro que nos momentos que eu mais nova, os momentos mais novos que eu tive lucidez, era quando falava assim, por exemplo, eu ia passar, eu fui mergulhar na piscina, meu aniversário, 7 anos. Não mergulha, você vai cair, você vai bater a cabeça. Mas eu vou mergulhar. E eu mergulhei e abri a cabeça, assim, a ponto de... Não, deu até que... Foi uma coisa feia. Cheguei em casa com gelo na cabeça, sangue até o pé, minha mãe abriu a porta e imagina a festa do aniversário. Estranha. É verdade. E assim, então eu achava que isso era normal, que todo mundo ouvia, todo mundo sentava, todo mundo conversava, colocava lugar para alguém aqui na mesa, tal. Não fui reprimida. Então, percebe? Sim. Minha mãe começou, e aí eu peguei um livro que eu estava contando para vocês, já com meus 13, 12 anos, peguei um livro, comecei a ler um livro, que foi meu primeiro livro romance, A Senzala. Olha. Que belo romance para uma pois criança de 13 anos. E eu sentei ali, acho que era umas 149 páginas, um negócio assim, eu sentei, eu não levantei mais até que eu terminasse aquele livro, eu falei, estou entendendo muita coisa, além de que já tinha ido em muitos lugares com a minha mãe. Mas agora eu estou entendendo, porque agora, né, passou pela minha mente, processou. Peguei outro livro, falei, agora eu vou ler todos esses livros aqui de casa, não sei. Peguei outro livro e aí que eu comecei a ver os personagens. E aquele livro, no final do livro, tinha a foto dos personagens. Aí ali eu parei. Então, só retomando, você estava, como todo mundo, né? Quando a gente lê um livro, um romance, a gente imagina, de fato, as pessoas. Né? Você estava lendo e estava visualizando na sua cabeça as pessoas. Só que quando você chegou na página que tinha a foto real, Não tinha eram nada as pessoas final. que estavam na sua cabeça. Era. Olha que louco. Ali eu peguei e parei, mas continuei vivendo essa paralelo. Eu achava que era um hobby. Então eu ouvia a Rádio Mundial, de 14 anos, e ouvia o Teco falando lá na Rádio Mundial. E comecei a estudar com ele. Nossa, que demais, né? Estou estudando com o cara, tal, descobri onde ele morava. Jura? Peguei minha bicicleta, 14 anos. Cheguei na porta dele, bati na porta, falei... E ele abriu, né? Naquela época, né? Eu tenho 47, pode falar aqui. Agora já foi. Agora já foi. E ele abriu, eu falei, você é o Teco? Ele falou, sou. E você quem é? Eu falei, sou sua aluna. Oi? Como você falou? Sou sua aluna. Imagina, 14 anos, petulante, né? Mas adolescente é bom? Nossa, É isso, que cara, né? Pra fazer. Vai. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, eu te escuto todo dia na Rádio Mundial, eu sou sua aluna. Aí ele falou, você é minha aluna? Então faz assim, monta um grupo que você vai ter aula na minha casa com esse grupo. Que legal. E aí começou. Que bárbaro. E não se falava, não se dava nome física quântica, não tinha, se fazia. Então, foi mais natural ainda, porque a gente estudava física quântica, Sem saber fazia magnetismo, né? Jogava bola, Sim, era o exercício mental. Né? Era exercício mental, sem ele nunca falar de nada disso. Olha que bárbaro. E ele trazia as histórias mitológicas com as cartas do tarô, com Jung, com não sei o quê. E ele, cara, o Teco até hoje ele... Então, assim, para mim foi sempre muito natural. Eu fui para outras áreas da minha vida para trabalho. Sim. Mas aquilo foi, depois Gaspa, né? Ele fez O Gaspa. O Gaspa fez uma, como é que fala? Uma palestra lá, um workshop da celulite. Foi por minha causa.
Porque ele Jura? falava que eu era celulite da bunda dele, né? Ele não aguentava mais aquela menina, porque eu questionava. E aí eu tinha essa briga, eu vou questionar, porque daí eu já queria entender mais. Sim. Mas esse é o ponto, né? Porque quando você se encontra, cara, aquilo parece ser mil maravilhas. E o duro é que você perturba a vida de todo mundo, né? Que você acha que é tão bom para você, você quer empurrar isso em todo mundo. Não, eu não né? falava. Eu não falava porque eu percebi que o pessoal não via o que eu via. Eu não falava. Eu falava. Entendi. Quando eu descobri o espiritismo, quando eu entendi o processo. Não é quando você descobre, é quando você entende o processo. Você vivencia. É quando você fala, puta, isso aqui... Aí você sai perturbando o juízo de todo mundo. Até que depois você fala, pô, peraí, isso é bom para mim. Não quer dizer que é bom para os outros, né? Mas é bacana, porque é o descobrimento de algo, do caminho, daquilo que você traçou para você quando você saiu de lá. Mas isso é espiritualidade. Sim. É você se reconectar com o seu eu superior, Sim. buscando um lugar melhor. A ferramenta que você vai utilizar para isso não importa. Sim. A ferramenta pode ser a sua mediunidade, pode ser o mindfulness, pode ser a ferramenta que você quiser. Chama o nome que você quiser e vai Contanto embora. que Né? isso faça você se reconectar, evoluir e aprender. Sim. Isso te liga, isso te reconecta à centelha divina. Sim. Que é o que a gente perde, né? Sim. Ao longo da encarnação. Sim. Exatamente. Porque você se envolve com tanta... É assim, nós nascemos e vivemos na matéria. Mas o espírito não pode estar concentrado na matéria. Porque quando você se concentra na matéria, você vai ter... Aí eles colocam lá no seu livro, lá, vai voltar mais 2 para resolver isso aí. Que era para resolver nessa. Se só se complicou, se endividou, vamos botar mais 2 para ele aqui para resolver esse probleminha que ele foi resolver dessa vez. E esse é o ponto, né? E assim, quando a gente entende que Deus não tem pressa, a gente corre. Porque você tem que ter pressa, pô. Ele não tem. É oportunidade, né? Sim. Você tem, a gente tem tanta... A gente tem um celular, né, na nossa mão que é uma biblioteca de Alexandria. Sim. Como é que você vai usar isso daí? Como é que você pode usar? O que você está Aí fazendo você usa para ver disso? os memes. Fica lá vendo meme. O dia Você inteiro tá vendo meme. fazendo, o que você está fazendo com o presente do momento presente. Sim. Se você se organizar, você pode até assistir o meme, meme, mas você precisa se organizar no tempo. Sim. Usar bem Né? o tempo. O que é valoroso? Como é que você administra isso? Será que você precisa acordar 5 horas da manhã para você meditar? Pode ser que sim. Sim. E aí você A vai organização encontrar do tempo caminho. ela é fantástica. Organizar no tempo. Porque, na verdade, assim, é o único bem que você não consegue restituir na vida, é o tempo. Porque se você perder seu carro, amanhã você compra outro. Né? Se você brigar com um amigo, você vai lá e pede desculpa e volta tudo, né? Porque se for um amigo de verdade, ele vai aceitar suas desculpas e a vida segue. Não é verdade? Sim. Agora, o tempo perdido, sinto muito, É verdade. não vai voltar. Né? Eu vou deixar para o final da vida, porque agora eu vou curtir um pouco. Aí quando eu tiver mais velho, aí eu vou ver essas coisas Você vai aí. dar uma desculpa. Aí você morre amanhã. E aí, né? A gente não sabe quando. Não sabe. Pode ser a Você qualquer sabe que momento. vai. Exatamente. Né? A única Então, cara, certeza que a gente tem Então, cara, é que a gente vai. eu conheço uma pessoa que diz o seguinte: todas as vezes que a gente começa a falar sobre morte, desencarnação, essas coisas, mas assim, num bom sentido, fala, Deus me livre, eu quero falar desse assunto. Mas você vai ter que morrer, filha. Não, mas você vai ter que É um morrer. processo natural. Aliás, os Cara, espíritas não é são os melhor que você menos querem entender. falar Eu tô de falando, não é melhor você entender o processo, porque na hora que chegar, você fala, pô, puta, É, eu sabia, pois olha, eu vi é. isso aqui. Não, aí você vai totalmente leigo. No hospital você viu essas E aí? coisas. E vai Vai ficar ser. perdido do outro lado sem saber o que fazer. Entendeu? Como é que é? Exatamente. Porque é importante você ter Que consciência. Nem sai dali, né? Exatamente. Fica Porque, ali, né? porque é importante você ter consciência Continua. que todas as noites você morre e volta à vida no dia seguinte. Pois é. Exatamente. Não é assim? É isso aí. Então, eu não queria falar mais. A gente está aqui indo para o nosso fechamento. Papo bom, né? Bom, É papo que rende. Que é a só um gente- começo, né? Isso rende, porque a gente poderia falar muito mais, né? E eu queria dar aqui a dica da nossa querida amiga Karim Bevonese, da Clínica Ciência da Alma. Ciência e espiritualidade unidas
para o seu bem-estar integral. Promova a harmonia entre corpo, mente e espírito. Agende sua consulta para sua transformação agora, que é o que a gente conversou aqui. A responsabilidade, o protagonismo da sua vida está na tua mão, não está na mão de nenhuma outra pessoa. É você que precisa ser responsável pela sua realização, pela sua felicidade, e nem sempre, ou talvez nunca, a gente consiga fazer isso sozinho. A gente muitas vezes precisa de uma mão, de uma ajuda, de alguém responsável e capaz. Então agende, vá lá e conheça o trabalho da Karim Bevonese. Meus queridos, muito, muito obrigada. Espero que a gente possa repetir. O que vocês acham? Opa! A gente pode dar uma esticada nessa conversa, não pode Conversa não? boa, né? Opa! Muito obrigada, Dilson. Por favor, deixa aqui o seu contato, ou deixa aqui seu último recado que você queira para o pessoal. Na verdade, assim, eu acho que o recado é assim, que a gente falou com relação a Deus não tem pressa, né? E quando a gente normalmente quer protelar alguma coisa, a gente fala, mas quando Deus quiser, mas quando Deus achar que eu mereço. Eu acho que é um pensamento tão coitado de Deus, né? Jogar tudo nas costas dele, né? Ele já botou essa centelha divina aqui, com todos os princípios elementares para você crescer e se tornar realmente um espírito, vamos dizer assim, não vou dizer tão igual a Deus, mas bem próximo a Ele, porque é isso que a gente busca. É estar cada vez mais próximo a Deus. E eu acho que o grande ensinamento que Ele nos deixa, Jesus, representando, né, sendo médium divino, ele prega o amor. Não é isso? Então, vamos ter amor a nós mesmos. O amor, ele é fantástico, ele muda a sua vida. Quando você passa a se amar e entender quem você é, centelha divina. Espiritualidade, mediunidade, é algo que... A mediunidade em si, se eu não quiser desenvolver e não quiser trabalhar, mas é uma ferramenta magnífica que eu posso usar para me crescer espiritualmente. Então, o conselho que eu dou, busque se conhecer, busque se melhorar a cada dia, busque trazer essa centelha divina para fora, porque as coisas acontecem de dentro para fora. É isso. Muito obrigada. Querida. Uma coisa importante que eu gostaria de deixar aqui, aonde que eu falo ali, né? Mesmo. Vou falar com você. Falando aqui, mas entender que inteligência é uma coisa e sabedoria, ela é outra, ela é sentida. Então, quando a gente está muito cheio da gente, do dia a dia e das nossas confusões mentais, que é natural do ser humano, que a gente entenda que a gente está olhando assim, horizontal. E que para algum momento na sua vida que você passou por uma situação em que você conseguiu realmente com consciência transmutar, vivenciar, aceitar aquela questão, você teve uma sabedoria, você se ligou no vertical. E isso é aceitar a vida com sabedoria. Porque a gente está trazendo um tema de mediunidade, a gente está falando de conexões, mas aquela pessoa que está fazendo, aquela mulher que está fazendo um bolo em casa, ela baixou a frequência cerebral dela, né? Ela já está em alfa, ela já está conectada. E aquela pitada de canela que ela vai dar a mais é porque ela se ligou a algo maior, ela... Entende? Então, a gente colocar tanto nome, tanta coisa, basta você conseguir ser natural e expressar aonde você estiver, dá o seu melhor aonde você estiver. Faz com que você tiver, com a ferramenta que você tem na mão. Se é um bolo, eu tenho certeza que ele vai nutrir todo mundo lá. É verdade. Eu queria que você falasse do seu livro. Ah, sim. Deixar o seu recado também. Esse livro que eu trouxe aqui hoje, vou deixar aqui assim, Isso. com o nome de Depressão no Divã,
Na verdade, foi um caminho dentro da clínica psicanalítica, qual eu, com estudo, com as pessoas juntos, passando por diversas situações, eu fui levada a falar sobre depressão, que era uma coisa que eu achei que eu nunca nem fosse falar. Assim, para o outro. Porque, Adriana, você já teve depressiva? Você já viveu aquela... se você não viveu, você não sabe. E quando eu fui escrevendo esse livro, que eu fui apurando, na verdade, é um curso de pós-graduação do IBRAPS, está lá, na Escola IBRAPS, posso falar aqui? Sim. A Escola IBRAPS é onde eu dou aula. Eu fui vivendo essa depressão de cada pessoa que eu relato, que eu estudei, que eu fui compilando. A gente vai entrelaçando, a gente sabe, Vai se envolvendo. né? Sim. Que a gente vai se envolvendo, que a gente vai sentindo. Então, eu me vi muito deprimida quando eu... Claro, né, que cada um... Buscar aí a Charis. Quando eu trouxe... E é uma maneira de ajudar aquela pessoa que, de uma maneira simples, palavra simples, o Adilson Sim, eu leu o li. meu livro aqui, uma Adorei. compreensão simples, trazer algumas dicas, alguns recados e um entendimento até para uma coisa que dor é dor. Exatamente. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @Adriana... Júlia, como é que é? Adriana AF.oficial. Eu tenho a ajuda dos universitários aqui. @AdrianaF.oficial. Obrigada. Por Nosso isso. diretor aqui coloca o QR Code embaixo, então não vai ter erro, dá para corrigir. Obrigada pela oportunidade, obrigada a à você. casa. E eu tenho conhecido durante esses anos que é uma construção, né? Amizade é construção. Sim. Quantos anos que a gente... Que eu tô ligada lá com vocês, No colegiado, estudando sim. no colegiado, e a gente vai afinando. A troca, Não né? tem tempo, né? Porque fala, nossa, nunca... E a gente vai afinando no momento que é certo, no momento que realmente existe esse Essa entrelaçamento, conexão maior, né? Verdade. Obrigada. Obrigada a você. Viu? Denise, deixe seu recado, por favor. Sou uma pessoa muito objetiva, Por favor. né? Adoro Então, objetividade. assim, eu acho que a gente está num tempo onde não há mais tempo. A gente está em época de transição, Sim. todo mundo sabe disso. O processo evolutivo é seu. Faça com ele o que você achar que deve, contanto que você não prejudique ao outro o processo evolutivo dele. Mediunidade, você vai ter querendo ou não. Espiritualidade, você vai desenvolver se você quiser ou não. Agora, as ferramentas que você vai utilizar para isso também são inerentes à sua busca. E a sua busca vem de encontro àquilo que você acredita. Sim. Então, se precisar de um ombro amigo, de uma mão estendida, acredito que nesse espaço, com tantas pessoas, Sim. isso pode acontecer. Acredito que dentro do livro da colega, isso pode existir. Dentro de um grupo apômetra, isso pode existir. Dentro do terreiro, da casa espírita, da igreja, da terapia, do consultório. A ferramenta você vai decidir. Agora só não deixa de decidir, porque a gente não tem mais tempo. Seu Instagram? E Tem? tenho. Eu acho Ah. que é @Denise Teixeira. Eu não tenho muita certeza disso. Mas aí o nosso grande mas Sérgio, eu acho que diretor, deve olha lá, ser isso aí. salva a pátria, porque tem o QR Code lá na legenda para você. Meus queridos, muito, muito obrigada. Eu que Adorei a agradeço. nossa conversa. Você quer falar? Não, então, na verdade, assim, eu só queria deixar o recado de que a gente tem um grupo de atendimento de apometria aqui, né? Sim. Nessa casa. Sim. E depois o nosso diretor vai colocar lá, o do grupo de apometria, assim, Presencial. tem um Instagram, é presencial, tem um Instagram. No Instagram, você pode estar, de uma certa forma, se inscrevendo para passar pelo tratamento aqui no domingo. Pelo atendimento. É um Tá bom? atendimento assistencial. Né? Isso, um tratamento assistencial, não é pago, né? Não é, Ele é isso, não é gratuito. terapêutico, É. ele é social. Exatamente, isso mesmo. Mais algum recado, gente? Uh-uh. Não? Meus queridos, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Compartilha, curte, inscreve, por favor. Clica lá no inscrever pra gente. Dá um quentinho no coração. E semana que vem a gente tá aí de novo com um novo episódio. Muito obrigada.